Olá, bem-vindos ao Cinemarden. E o tema dessa semana, até por conta do lançamento mundial, é Velozes e Furiosos, que chega à sua 7ª edição. Você pode até estranhar, o que é que eu vou falar de Velozes e Furiosos? O que é que eu tenho para falar sobre Velozes e Furiosos? Eu adianto que eu não vou falar mal, até pelo contrário. É uma franquia, uma série que começou de maneira despretensiosa em 2001, quando foi lançado o primeiro filme. O curioso é perceber, ao longo dos 7 filmes que foram feitos até agora, o que dá uma média de 2001 para 2015, são 14 anos, 7 filmes, dá uma média bem certa de um filme a cada 2 anos. Mas quando aquele primeiro filme foi lançado, Velozes e Furiosos era nada mais, nada menos que um filme de racha, um filme de pega. Simplesmente isso. Carros turbinados, disputando torneios ilegais numa cidade grande como Los Angeles. E aí tem um policial que se infiltra nesse universo para tentar desbaratar uma quadrilha que está envolvida com crime, coisas do gênero. No caso, nós temos uma espécie assim de rei desses rachas, o poderoso desses rachas, o grande campeão desses rachas, que é vivido pelo Vin Diesel, personagem do Toretto. E nós temos o policial infiltrado, que é o personagem, o Brian, vivido pelo Paul Walker. Esse tipo de dinâmica fica muito clara no primeiro filme. Há uma rivalidade, há toda essa questão da subtrama do policial infiltrado, mas essencialmente é um filme de racha, é um filme de pega, nada além disso. Essa fórmula, de uma certa forma, é repetida no segundo filme, que não tem o Vin Diesel no elenco. É repetida também no terceiro filme, que também não tem o Vin Diesel no elenco e se passa em Tóquio. E o curioso é perceber que a partir do quarto filme, o Vin Diesel volta. E o mais interessante é que a franquia se reinventa. Ela deixa de ser simplesmente filmes de pega, de racha, de perseguição, de disputa nas ruas de Los Angeles, para se transformar num filme de ação e espionagem no melhor estilo Missão Impossível. Isso se vê no quarto filme, no quinto filme, no sexto filme e agora no 7º filme. E outra coisa bem curiosa em relação a essa série é que ela conseguiu conquistar um novo público pelo fato de ter agora uma premissa diferente, tem muito mais ação, tem todo esse subtexto da espionagem, do trabalho de ajuda ao FBI, ou à CIA, tem sempre alguma conspiração, algum grande inimigo a ser capturado, e aquele grupo liderado pelo Vin Diesel e agora também com o Paul Walker junto, é um tipo de grupo com a habilidade necessária, no caso de envenenar um carro, de incrementar esses veículos, de dirigir com destreza em terrenos complicados, muito movimentados, e isso vem de encontro à necessidade dessa agência do governo em resolver alguns casos. Então, aquela série de filmes que começou lá em 2001, de maneira despretensiosa, se limitando apenas a um gueto cinematográfico, o filme de pega, o filme de racha, e claro, conquistou um bom público por conta disso, conseguiu, ao longo dos filmes seguintes, ampliar mais ainda esse público, inserindo outros elementos bem interessantes e muito caros a esse tipo de cinema de ação. Isso fez com que as bilheterias fossem aumentando a cada novo filme. Os 6 filmes lançados anteriormente renderam uma fábula em dinheiro para a Universal, que é o estúdio produtor dessa série. Hoje é a franquia mais lucrativa da Universal. Quando estava sendo feito o 7º filme, em 2013, no final do ano, em novembro de 2013, o ator Paul Walker, que é a grande estrela da série junto com o Vin Diesel, sofreu um acidente de carro e veio a falecer. Ele estava com apenas 40 anos e já tinha filmado boa parte do material do 7º filme.
mas por conta da comoção da morte prematura dele, o estúdio parou um pouco a produção, replanejou tudo e terminou pouco mais de um ano depois do previsto, finalizando esse 7º filme que agora está em cartaz nos cinemas. O curioso é perceber que, com o auxílio da tecnologia digital extremamente avançada que nós temos hoje, e tendo 2 dos irmãos do Paul Walker como dublês de corpo, eles conseguiram finalizar praticamente tudo que faltava ser feito com o Paul Walker. E o filme, você não sente, vendo o filme, essa quebra de continuidade. A presença do Paul Walker é muito forte no filme, a maneira como eles resolvem a situação do personagem Brian, que é vivido por ele, na história também é muito interessante, foi bem criativa e ainda deixa gancho para novas aventuras que certamente serão feitas. Não duvide de termos um Velozes e Furiosos 8, 9, 10, não há limite no momento para isso, por uma série de razões. A principal delas é que essa série tem gerado muito dinheiro. E a expectativa é que esse 7º filme seja aquele que venha a render mais ainda nas bilheterias por conta de toda a comoção em decorrência da morte prematura do Paul Walker. Muita gente seguramente irá aos cinemas para ver esse filme, mesmo quem não acompanhou os filmes anteriores, por ter sido o último trabalho dele, para ver de que maneira eles resolveram essa questão. E o filme oferece tudo aquilo que já apresentou nos filmes anteriores, agora numa escala muito maior. Tem muito mais cena de perseguição, de explosão, de confronto entre o mocinho e o bandido. É uma história de vingança dupla, porque ela funciona como vingança tanto do lado do bandido como do lado dos heróis. Há motivos de ambos os lados para essa vingança. E dentro daquelas 2 horas e pouco de duração do filme, ele funciona muito bem, ativa a adrenalina, tem cenas assim impressionantes, com carros, com helicópteros, com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, mais ou menos como já foi visto no filme anterior. O 6º tem cenas incríveis de perseguição e de uso de carros em autoestradas, em pontes, em tudo. Nesse novo trabalho, isso é aumentado sobremaneira. E a forma como o filme termina, a homenagem que os atores, os produtores, a equipe toda dessa série faz ao Paul Walker é bem comovente, é muito bonita. E por todas essas razões, é uma franquia que, apesar de ter começado com um determinado foco, conseguiu se reinventar ao longo desses anos todos e ampliar sobremaneira o seu público cativo. É uma série que vai entrar para a história do cinema? Pode ser até que entre, pelo número de filmes que já foram feitos com a mesma equipe, com o mesmo tema, e provavelmente ainda teremos outros filmes pela frente. Não entrará para a história pelo seu conteúdo, muito pelo contrário, existem outros filmes de ação, de pega, de racha, de perseguição bem melhores, mas eles conseguiram criar uma unidade interessante entre as histórias, e o mais curioso, eles conseguiram até dar um sentido para todos esses filmes. Se você eventualmente quiser acompanhar toda a série numa espécie assim de ordem cronológica, você precisa ver o primeiro, depois o segundo filme, depois você vai pular para o 4º filme, o 5º, o 6º, e aí depois você engata o 7º. O 3º filme, ele se encaixa num momento meio que paralelo aos eventos que acontecem no 6º filme. Na lista geral desses filmes, o 3 era aquele mais deslocado, mas os roteiristas da série foram engenhosos o suficiente para conseguir inserir aquela história que até pouco tempo parecia completamente deslocada dentro do mesmo universo das outras histórias. Então, ó, se você quiser conferir, pode fazer o teste. Veja o 1º, o 2º, o 4º, o 5º, o 6º, junto logo com o 3º, e depois veja o 7º no cinema. A história vai fazer muito sentido e vai parecer uma longa história de aproximadamente 14 horas. Se você quiser
arriscar, tá aí a dica. Até o próximo Cinemarden. Hey, Roman, you freaking out? No. Yes, you are. Can somebody just walk me through what we supposed to be doing? Justin, you didn't think it could get any better, huh? Here we go. Hell yeah! Oh, oh, come on. Brian, you're up. I'm gonna get you out of here. You're gonna have to jump. Dominic Toretto, you don't know me. You're about to. Looks like the sins of London have followed us home. Remember Owen Shaw? This is his big bad brother. We're being hunted. One last ride. Get low when the whistle go. Now we talk. Daddy's gotta go to work. This is a world that doesn't play by your rules. Like it or not, you and your friends are a part of it now. I don't have friends. I got family.